Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Está começando mais um Metanoia Racional. E hoje tem eu aqui, Matheus de Lima Mota. Eu, Marcos Antônio. E eu, Maurício Tadson. Isso aí, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem interessante. Cristianismo é o que vivemos, não o que cremos. E se você ficou curioso pelo título, segue aí com a gente depois dos recadinhos, que é o bate-papo que nós vamos ter sobre esse assunto, tá bom? Bom, e os recadinhos dessa semana são os mesmos de sempre, eu sempre falo, porque você não tá entrosando com a gente, você não tá compartilhando, você não tá seguindo a gente nas redes sociais. Ajuda a gente, compartilha aí nas redes sociais, compartilha com seus amigos, fale com seus amigos sobre Metanoia Racional. Segue a gente nas redes sociais, Instagram é Metanoia Racional. Procura a gente lá no Facebook, nossa página no Facebook. Curte lá a nossa página no Facebook, Metanoia Racional. O logo é o mesmo em todas as plataformas, em todos os perfis, é sempre o mesmo logo. Você vê aí esse desenhozinho com uma cruz no meio, aí você lê o nome Metanoia Racional, é a gente. Então segue lá, acompanha a gente, comenta, compartilha, dá o seu feedback por e-mail ou por mensagem nessas redes sociais. Manda, talvez comente em alguma dessas plataformas, comente nossos vídeos no YouTube. Então entre em contato aí com a gente, tá bom? E nos ajude, mande ideias. A gente está precisando aí que você coopere para a gente poder fazer um conteúdo que lhe agrade e que você queira compartilhar com mais pessoas, tá bom? Então manda aí seu feedback, suas ideias. E como eu recomendei nos últimos programas, também ore por nós. Isso daqui é um ministério. Nós estamos aqui fazendo com o intuito pelo reino de Deus. Isso daqui é um projeto ministerial da gente. É algo que Deus colocou nos nossos corações para edificação de outras pessoas. Nesse caso, você. Então, ore por nós. Nos ajude para que nós possamos cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Tá ok? Então, esses aí são os nossos recadinhos da semana. E fique agora com o conteúdo, tá bom? Cristianismo é o que vivemos, não o que cremos. Bom, eu acho que assim, ficou muito... Num dos episódios que a gente colocou agora recentemente, sobre a Lisa Simpson, ficou bem comentado que os cristãos ali, né, de Springfield, se você não ouviu esse episódio, corre lá no feed, procure e assiste, tá bom? Ouça, né, no caso. Da Lisa Desviada, procure aí se você ainda não ouviu. Mas a gente comentou e ficou bem claro que a igreja, né, os cristãos de Springfield, acabaram influenciando, de certa maneira, a Lisa Simpson. Não que ela ter sido desviada seja culpa de outro, mas isso acaba refletindo um pouco do que tem acontecido hoje, que é um cristianismo em que as pessoas falam muito, mas acabam não vivendo, né? E aí tem um texto, até vou ler aqui, Marcos capítulo 7, versículo 6, diz assim: ele respondeu, né? Jesus dizendo: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E assim, esse texto, né, essa profecia de Isaías está em Isaías 29, versículo 13. E naquele tempo, os fariseus, eles recitavam as regras, todo tempo eles estavam andando como se eles vivessem perfeitamente. De fato, eles viviam perfeitamente a regra, mas eles não tinham a experiência, né, a vida devota a Deus. Eles tinham devotas às regras e eles não aplicavam aquilo também com amor.
E Jesus vem batendo muito isso. Olha, vocês me honram com a boca. Vocês fazem pelo que as pessoas estão vendo, ou para que as pessoas vejam. Mas o coração de vocês está longe de mim. Né? E a gente acaba vendo que muitos estão nessa vibe, né? De eu sigo com os meus lábios, eu vou no domingo na igreja, eu estou seguindo as regras socialmente, mas o coração está longe. Eu até citei no episódio da Lisa, o Ned Flanders, que é um cara meio que fariseu. Ele fala muito, a gente sabe, né, a gente vai vendo nos episódios, vê que ele tem um coração devoto, né? Ele tem um coração muito pensado em Deus. Mas tem gente que está seguindo as regras só porque acha que vai validar a sua vida e assim, vai para o céu porque não, estou seguindo as regras. Eu só obedece a regra porque fica com medo de sofrer alguma punição. Tá mais preocupado só por causa da punição do que realmente ter um coração entregue. A gente teve, né, no final do ano passado, um estudo na nossa igreja. Aqui, para quem não está sabendo, né, eu, o Maurício e o Marcos Antônio somos da mesma igreja. O Miguel, que é da Igreja Batista. Mas nós três somos da mesma igreja. No final do ano, a gente teve um estudo sobre o Sermão do Monte. E nas passagens que o Maurício ministrou no estudo, sempre ficava muito claro. A intenção de Jesus era que nós seguíssemos as regras. Isso tem que ficar claro sempre. Não é porque a gente está criticando só seguir as regras que não precisa seguir as regras. Desde que você esteja pensando em Deus, não, você está pensando em Deus, seu coração está voltado para Deus, você consequentemente vai buscar sempre seguir as regras dele. Isso aí tem que ficar claro. Antes que a gente tenha que falar isso mais lá para frente, você acabe não ouvindo por algum motivo. Então fica claro de uma vez, você tem que seguir as regras. Mas é mais importante você, antes de seguir as regras, segui-las por causa do seu coração estar diante de Deus. Você realmente ter um coração nas mãos de Deus, ter a mente nas mãos de Deus, ter os pés nas mãos de Deus, ter as suas mãos nas mãos de Deus, ter os seus olhos nas mãos e assim consequentemente. Tudo que você faz pensando em Deus e para Deus e por Deus, né? Porque os fariseus, eles seguiam as regras, mas eles faziam aquilo pelas regras, por eles, e pelo que a sociedade estava vendo, e pelo que a sociedade poderia pensar, e não porque tinha um coração totalmente na mão de Deus. É interessante também que nessa passagem aqui que Jesus fala sobre aonde ele responde os fariseus, dizendo, esse verso 6 aqui do capítulo 7, que ele fala sobre honrar com os lábios, mas estão longe de mim. É interessante também, a gente vai levar, eu vou levar aqui um pouco para um lado um pouco diferente, mas às vezes até sobre as boas obras que a gente pratica, que foi até um pouco do que nós falamos no estudo da igreja, que foi relacionado aí atrás. Muitas das vezes também a gente honra a Deus achando que somente carregar o nome de Cristo e acreditar em Cristo nos faz umas pessoas melhores. E quando nós vemos aqui que nós temos que ser imitadores dele, fazer o que ele fazia, ser imitadores dele, nós vamos levar porque tudo que ele fazia, ele não fazia com segundas intenções, a fim de receber algo em troca, que foi até o que Mateus disse. E muitas das vezes hoje nós vemos pessoas às vezes falando, eu sou cristão, ou eu vou fazer o exemplo de Jesus. E a pessoa vai às vezes fazer uma caridade, só que quando ela vai fazer aquela caridade, às vezes ela vai e logo tem que postar, eu fiz isso, eu vi uma pessoa, um morador de rua, ele estava precisando de uma coisa, eu fui lá e peguei e presenteei aquele morador de rua. Mas quando nós olhamos por trás da intenção do coração, que é o que Jesus falou aqui para os fariseus, a intenção do coração da pessoa não era realmente só ajudar aquela pessoa. Era a fim de receber, até hoje, como a gente tem rede social, era receber curtidas no Facebook ou receber elogios, ganhar até a mídia através de um favor que eu faço. E quando eu faço essa obra, ou até no meio de dizer, eu sou falar as leis mesmo, citar as leis, só para a gente poder saber se não, eu citei a lei, eu sou melhor do que aquela pessoa não citou a lei. Não, a gente não pode fazer pensando nisso, porque como Mateus já disse, os fariseus faziam isso.
E quando a gente vai até fazer uma boa obra, é bom que a gente fizesse de coração mesmo para aquela pessoa e não quisesse nada em troca. Porque muitas das vezes aquilo que nós apresentamos como, eu vou dar esse exemplo para a pessoa seguir, no fundo, é só para satisfazer uma vaidade da gente. E quando a gente pega essa, vamos botar assim, nós recitamos a lei só para dizer, não, eu estou num posto melhor do que o seu, você não sabe a lei, ou você não recita a lei, ou eu estou aqui porque eu tenho a autoridade de Deus para estar aqui e você não está, você está mais sujo do que eu. Muitas das vezes nós deixamos de olhar para nós mesmos. E quando nós deixamos de olhar para nós mesmos, e no caso, olhar os nossos erros, e olhamos os erros dos outros e mostramos a eles todo esse sistema de citar a lei, mas nós não vivemos aquilo interiormente, o resultado é que nós não estamos sendo imitadores de Cristo, porque nós só estamos vivendo para a nossa própria vaidade. Eu acho que Foi legal tu soltar esse assunto, porque aí eu lembro daquela viúva, né? Que a viúva foi olhar e ofertou só as suas 2 moedas. E ali Jesus falou que ela foi a que mais ofertou, porque ela ofertou de coração. E é legal isso que você falou, porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? Muitas pessoas às vezes estão na igreja, não necessariamente na igreja, mas às vezes a pessoa ajuda uma pessoa na rua, ou às vezes ajuda uma outra pessoa a fazer uma função no trabalho, e sempre assim. E nunca, na maioria das vezes, nunca é de coração. É só para ganhar uma gratificação por aquilo, as pessoas, olha o que fulano fez, olha só isso. Então, Jesus, ele falou para amar o próximo. E muitas das vezes a gente vai e quer fazer só para ganhar fama, ser famoso, porque a gente fez e ajudou. E aquela viúva ali, Jesus falou que ela deu exemplo, porque ela só tinha aquelas 2 moedas mesmo. Foi aquilo que ela colocou ali de coração. E foi que mais ofertou. Porque ela não foi a oferta que ela deu, mas sim como ela deu a oferta. Isso de coração. Isso aí. E quando nós fazemos com o nosso coração, justamente para fazer, vamos botar assim, quando nós recitamos a lei, geralmente para ensinar, ou quando a gente faz algo para resultar para Jesus, quando o nosso direcionamento é ressaltar, ser igual a Cristo, fazer o que ele fazia, aí sim nós alcançamos o favor dele, aí sim nós alcançamos a atenção dele, e a nossa intenção, ela fica de lado, que Paulo mesmo vai dizer que eu morri para mim, agora eu vivo para Cristo, e é isso que a gente deveria fazer. Então quando nós deixamos um bocado, seguimos as regras, mas deixamos de botar a base da regra para não sofrer uma pena, e sim porque nós amamos a Deus e nós queremos ser imitadores de Cristo, aí sim nós alcançamos o favor dele. É isso aí. E aí, como o Maurício falou, né, a gente imitar a Cristo, parecer com Jesus, viver para Ele. Nós devemos tentar viver como Jesus viveu, tentar parecer com Jesus. Isso é cristianismo. Cristianismo não é recitar regras. Cristianismo não é saber citar, chegar no meio de um grupo e começar a citar aí versículo. Isso não é cristianismo. Chegar e falar, não, o culto da minha igreja, tal horário, tal dia, em tal lugar, tu tem que ir lá porque tu tá muito atribulado. O cristianismo é viver como Cristo, é ser um pequeno cristão, ser um pequeno Jesus. Tanto que ele falou, né, nós deveríamos ir e fazer as mesmas obras que ele fez. Viver como ele viveu, dar testemunho dele. Tem um texto aqui em 1ª Epístola de João, capítulo de número 2, versículo 6. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Tem muita gente aí falando, não, eu vivo com Deus, eu falo com Deus. Tem muita gente que fala em Deus, mas não vive como Jesus viveu. E aí foge, né, da lógica até. Porque assim, nós devemos, se nós estamos com Deus, logo nós nos parecemos com Deus.
nós devemos deixar Deus nos moldar. Tem gente que não está deixando Deus moldar ele. Hoje ainda cedo estava pensando sobre isso. Tem muita gente que ora, né? Eu estava ouvindo um outro podcast e estudando também para o podcast, para a nossa gravação hoje. E um pastor estava falando, né? Nesse que eu estava ouvindo, que ele estava conversando com um rapaz e o rapaz falando: não, eu não acredito num Deus que eu oro, peço as coisas e ele não me dá. E aí esse pastor virou para ele e falou: complicado, né? Então, seu Deus é você, porque ele tem que fazer o que você quer, ele tem que fazer do seu jeito. Logo, você é seu Deus. E tem gente que está indo para Deus e tentando moldar Deus, não deixar Deus moldar ele. Tem gente que lê a Bíblia e tenta moldar a Bíblia para a sua própria vontade, não deixa a Bíblia moldar ele conforme a Bíblia diz que devemos ser. E aí começa a andar conforme quer andar, e não quer andar conforme Jesus andou e como Deus quer que nós venhamos andar na Terra. Começa a aparecer como seres humanos que vão pelas suas próprias vaidades, ao invés de parecer com filhos de Deus que vivem segundo o conselho e a vontade do Espírito, né? Isso aí. É até interessante quando a gente fala sobre andar como ele andou, porque nós notamos que andar como ele andou. Aí nós vamos notar que Jesus, quando ele fazia as coisas que ele fazia, primeiramente, estou falando para nós cristãos, né? Primeiramente, o que ele fazia, ele fazia geralmente tudo que ele ia fazer, ele entregava ao Pai, ele orava, entregava ao Pai, primeiro ele tinha comunhão dele com o Pai. Muitas das vezes hoje a gente quer ser cristão, mas a gente acha que... Quando ele vencia as batalhas também, o Pai também. Uhum. E quando a gente pega aqui o tema do nosso programa de hoje, que é o que vivemos e não o que cremos, a gente vai ver que muitas das vezes a gente quer viver isso separado. Assim, a gente quer dizer assim, eu acredito em Deus. Então, mas só eu acreditar em Deus e eu não mostrar o exemplo que ele tinha, um dos exemplos, ele quando ele via alguém necessitado, ele ajudava aquela pessoa. Nós hoje, muitas das vezes, nós não ajudamos as pessoas. Como foi dito no primeiro, ali a gente não fazia para aparecer. Eu tô falando na questão ajudar mesmo, porque senão vai ser, mas está se contradizendo no primeiro ponto. Não. É na questão ajudar mesmo sem intenção. Quando ele via um aleijado, um cego, o que ele fazia? Ele ouvia aquela pessoa e ali ele fazia o milagre. Como o Mateus citou, a gente ia fazer coisas maiores do que ele fez, que foi até ele mesmo que disse que a gente poderia fazer coisas maiores. E quando a gente anda seguindo os exemplos dele, como que hoje a gente não faz as coisas que ele faz? O erro não está em Deus, o erro está na gente. Então é porque a gente não está andando como ele andou. Às vezes a gente está andando achando, acreditando que estamos fazendo o que ele fez. Mas muitas das vezes nós estamos diferenciados dele, nós não estamos vivendo mesmo o que ele fez, nós estamos seguindo o que ele fez. Então, o erro muitas das vezes está na gente quando a gente tenta falar, não, mas eu acredito em Jesus. Mas será que nós estamos andando igual ele andou na ocasião que ele estava aqui na Terra? Então, ele deixou exemplos para nós, vários exemplos do que ele fez e da maneira que ele agia. Conforme numa confusão, Jesus nunca pegou e respondeu na questão de dar outra face. Ele dava outra face, ele nunca retrucava aquela pessoa. Muitas das vezes a gente retruca. Então a gente já não está andando igual ele andou, a gente não está fazendo o que ele fez. Então o erro está na gente. A partir do momento que... Aí o grande problema é esse, né? Muitas das pessoas, aí como foi que o Mateus fala, né? As pessoas oram, aí acham que Deus tem que resolver o problema dele para ontem, porque ele tem um acesso VIP ali, e ele precisa, ele tá achando que Deus tem um plano de resolver caos, que é o plano de saúde. Se eu tenho o plano, as coisas vão vir mais rápido. Não, as coisas não é assim. Primeiro, para a sua oração ser respondida, será que você está andando uma vida realmente com sinceridade a Deus?
Será que você realmente perdoa o seu irmão? Será que realmente você está amando o seu irmão? Será que realmente você está respeitando seus familiares ou você está seguindo as regras que Cristo deixou para seguir? Será que realmente você está seguindo os mandamentos que Jesus Cristo mandou seguir? Então, às vezes a pessoa começa a cobrar Deus. Não, Deus me dá. Mas a pessoa também não faz por onde também de fazer uma autoavaliação da pessoa, uma análise de qual que é o problema. O problema não é Deus, o problema é nós que não seguimos o caminho que ele deixou. Aí na Bíblia ele fala que é o caminho perfeito, conhecer a verdade e a verdade nos liberta. Então, muitas vezes a gente quer que as coisas venham, e muitas das vezes a gente quer ser perdoado, mas a gente também não perdoa. A gente também não cede perdão, não perdoa, é rancoroso, guarda rancor. Então, como é que Deus vai trabalhar num coração desse? E Jesus, ele não arromba a porta de coração de ninguém. Ele tá ali batendo, né? E a pessoa tem que abrir a porta. Então, a pessoa tem que ter o coração aberto diante de Deus. Tendo um coração aberto diante de Deus, praticando as regras, sendo justo com os seus atos, eu acredito que Deus responderá às suas orações. Aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, diz assim, na Nova Tradução, né? Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Na João Almeida corrigida, né, que é a mais tradicional que todo mundo usa, né? Ele vai dizer para irmos ensinar a guardar. E assim, quando a gente guarda, é como fizesse automático. Não é todo dia que a gente tem que ir no YouTube ou perguntar ao pai, à mãe ou alguém que a gente conhece, está próximo, como escovar o dente. A gente aprendeu, nos foi ensinado e guardamos isso de uma tal maneira que às vezes a gente faz no automático. Não precisa ficar lembrando, né? E em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus está finalizando ali, é a última palavra dele antes da ascensão. Depois que ele fala essa frase, os discípulos já veem ele ascendendo aos céus, né? Subindo dos céus. E aí vêm os anjos e falam que do jeito que vocês viram ele ir, um dia ele vai voltar. Então é Atos capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo, Jesus falando, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Quando a gente aprendeu, guardou e começa a praticar aquilo, nós somos testemunhas. Só que é interessante que nós podemos ser testemunhas falsas, se quisermos. Nós podemos, se eu quiser, posso talvez não conhecer alguém bem, e aí eu vou num tribunal falar que não, eu conheço essa pessoa, eu convivi com essa pessoa, eu vou começar a mentir, mas aquilo, uma hora, vai ser pego. Por quê? Porque eu só estou falando da boca para fora. Eu não convivi com a pessoa, eu não sei detalhes, eu não tenho conteúdo, eu não tenho base, eu não tenho um interior. Eu tenho a casca. É uma mentira. A mentira é sempre uma casca, que por dentro não tem conteúdo. Então, uma hora, essa casca se quebra. E aí revela a falsidade, revela
a verdade, que não tinha nada. Então, assim, nós somos testemunhas de Jesus. E quando nós só falamos, nós estamos mentindo, nós estamos fazendo igual aos fariseus. Nós estamos sendo hipócritas. Nós não estamos sendo verdadeiros. Então, a gente tem que ser testemunhas reais. Aqueles que aprenderam, guardaram e praticam. É interessante, porque o pastor Lucinho, ele costuma dizer, nós somos, o pastor Lucinho Barreto, nós somos o outdoor de Jesus na Terra. Quando alguém olha para nós, ele está vendo Jesus. E se nós não estamos nos parecendo com Jesus, aquela pessoa não sabe disso. Não sabe que nós só estamos com uma casca dizendo que somos cristãos. Para ele, se nós estamos dizendo que somos cristãos, nós de fato somos. E aí talvez nós estamos dando mau testemunho de Jesus. Estava ouvindo o Rodrigo Bibo e ele falando que nós devemos mostrar Jesus em nossas vidas de tal forma que nós primeiro venhamos a falar, antes de chegar para a pessoa e falar, não, vai lá na minha igreja, pessoa que não é cristão, né? Vai lá na minha igreja. Antes disso, a gente virar e falar, aqui, olha Jesus na minha vida. Antes de querer ver Jesus no culto da minha igreja, tenta ver Jesus na minha vida. Esse é o melhor método. Tem uma pessoa, uma vez que eu ouvi dar um testemunho, ele estava conversando, ele, um amigo dele e um amigo do seu amigo. E aí esse cara estava falando, muita gente já pregou para mim, o amigo do amigo. Muita gente já pregou para mim, falou de Jesus, mas eu não sei porque eles ficam falando como é que eu tenho que ser minha vida, como é que eu tenho que fazer, e eu não consigo, não tem como. Então, para mim, Jesus só foi um profeta, foi um homem que teve boas ideias, mas que não tem como aplicar na vida e tal. Aí foi falando. Até que esse cara que deu testemunho, ele virou e ele falou que eles estavam já almoçando. E aí ele sentiu, no meio do almoço, ele pegou, mas então eu vou te dar o testemunho da minha vida, do Jesus que eu tenho na minha vida e que eu leio na Bíblia e encontro. Olha, eu não sou perfeito, eu erro. Eu estou tentando todos os dias a ser como Jesus, e aí deixar as minhas imperfeições. Mas o Jesus que eu sirvo, e que eu encontro e eu busco, é um Jesus que está me dando forças para me parecer com Ele. E eu o amo de tal forma que eu cada dia mais quero me parecer com Ele. E aí o cara regalou os olhos e falou, sabe que eu nunca tinha ouvido falar assim? E aí, a partir dali, ele conseguiu uma oportunidade de pregar um Jesus que nos traz a graça da conversão. Porque muita gente está querendo primeiro converter para depois encontrar a graça, né? Mas isso a gente não consegue. Então, a gente tem que buscar a graça e a graça vai nos convertendo. Agora, temos que fazer a nossa parte, né? Interessante também que aqui até na nossa pauta está aqui o exemplo. O exemplo é o que arrasta. E quando a gente leva para Jesus, a gente vai prestar atenção no seguinte: ele nunca geralmente ele não mandava as pessoas amar, ele pegava e ele amava. Aí no que ele amava era o exemplo para os discípulos dele, para as pessoas que viam. Ele pegava as pessoas e ele dava o exemplo. Ele era verdadeiro líder, que até hoje nas empresas tem o líder e o patrão. O patrão é aquele que chega e fala assim, faz isso. E eu quero que tu faça isso. Não, ele fazia. Ele era o líder. Ele era a pessoa que fazia e as pessoas o seguiam. Até quando ele chega para os discípulos dele, ele fala, segue-me. Ele nunca pegava e falava assim, vamos comigo. Você tem que ir. Não. Se você quiser ir, segue-me. Deixa suas coisas e segue-me. Ele era o exemplo de um líder. Ele liderava as pessoas com exemplos e não com ordens. Toda vez que ele tinha que ensinar sobre a justiça, ele demonstrava a justiça. Quando ele tinha que ensinar sobre o amor, ele demonstrava o amor. Toda vez que ele tinha que ensinar sobre a misericórdia, ele demonstrava a misericórdia. E era assim que ele mostrava para que ele veio. E muitas pessoas depois condenaram ele. Mas muitas das vezes a gente vai ser condenado por isso, por dar o exemplo. Mas a gente tem que dar o exemplo. Porque se eu der o exemplo, eu ensino muito mais
do que às vezes eu pegar e falar com o fulano, ó, tu faça isso, tu faz isso, faz aquilo. Muitas das vezes eu tenho que pegar e falar, não, fulano, olha o que eu tô fazendo, ou senão eu fazer para aquela pessoa ver o que acontece. E eu vejo em Jesus isso, que ele sempre dava o exemplo do que era. Até quando ele veio aqui na Terra, o propósito dele descer aqui na Terra é mostrar para nós que nós poderíamos até cumprir a lei se fosse... Nós não conseguimos cumprir, mas ele veio como ser humano. A gente não pode falar que é impossível cumprir, porque ele veio como ser humano e cumpriu. Ah, mas ele era Deus. Não, ele era Deus sim, mas quando ele viveu aqui, ele era ser humano como a gente. A gente nunca seguiu, ele seguiu, foi o único que seguiu a lei, portanto foi o único que não teve pecado. Então ele deu o exemplo como você teria que ter uma vida para seguir para o céu. Mas a partir do momento que a nossa falha nos impede de cumprir isso, ele vai e morre por nós. E quando ele morre por nós e faz o sacrifício, aí sim, nós agora, através dele, nós alcançamos a graça e alcançamos o céu. E muitas das vezes a gente teria que dar a nossa vida pelo evangelho, mas não é que nossa vida seria uma troca pela salvação, não. É porque ele nos amou tanto que não há motivo de, às vezes, a gente não dar nossa vida para fazer aquilo que ele fez. Quando eu falo de dar nossa vida, eu não falo de às vezes só morrer, mas sim da nossa vida fazer dar o nosso esforço para poder fazer aquilo que Jesus fez. Viver, né? Viver. Um exemplo. Nós tanto viver, depois que nós morremos, nós temos a vida eterna, e nós vivermos esse exemplo, fazer o que foi dado a nós para fazer, e seguir os exemplos dele e fazer tudo aquilo que ele fez. Muitas das vezes isso cai naquilo que Paulo disse: morri para mim, mas vivo para Cristo. Um exemplo de dar o exemplo, né? Ficou até engraçado o exemplo de dar um exemplo no cotidiano. É que muitas das vezes, vamos supor, numa empresa, você recebe uma ordem superior dos superiores, e aí às vezes eles mandam você mentir ou emitir documentos falsos ou algo do tipo, e te colocam contra a parede, que se você não fizer, você vai ser mandado embora, que vai colocar outro para fazer aquilo que você não foi capaz de fazer. E muitas das vezes, cara, nessas situações é aí que aparece o verdadeiro cristão, né? Eu tava vendo um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu tava vendo uma entrevista dos rapazes falando sobre o Enola Gay, os pilotos, aquelas pessoas que ajudaram a soltar a bomba e tal. E eles, em si, eles não queriam soltar a bomba, mas eles estavam ali recebendo ordem de pessoas maiorais, né? Pessoas que eram maior que eles. Então muitas das vezes ali é uma coisa que você vai definir realmente quem você é, o seu caráter, entendeu? E muitos cientistas que foram construir a bomba, eles não queriam construir a bomba. Eles sabiam que aquilo poderia causar muito mal. Mas aí, o que as autoridades fizeram? Pegaram esses cientistas, sabendo que eles tinham conhecimento, prenderam ele e falaram: quando tu não sair daqui, quando tu não fizer essa bomba, tu não sai daqui. E muitas das vezes a gente a gente é provado, eu falo provado, nessas circunstâncias, e é um pouco difícil. E aí é que a gente realmente tem que provar quem a gente realmente é. O texto que o Maurício comentou, né, que Paulo escreve, está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, é que eu estou me atrapalhando, porque Maurício costuma ler os textos da Bíblia. Hoje sou eu que estou lendo. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, assim, eu vivo porque ele me amou. Sabe, assim, se ele morreu por mim, como que eu vou me negar a viver e a morrer para minhas próprias vontades por causa dele, né? Então, assim, é um amor que me enche tanto, e
que acaba me levando a me parecer com ele e a me amoldar a ele e a viver conforme ele quer que eu viva e conforme ele viveu, né? E assim, vou usar um pouco até o que Maurício pregou no último domingo na nossa igreja, o exemplo de Paulo e Silas. Eles poderiam ter antes relutado o que Paulo fez depois, no outro dia, falar: não, sou cidadão romano, vocês não podem me tratar assim, não. Ele não podia ter falado isso antes de apanhar? Ele não podia ter falado isso antes de ser preso? Fala: não, que vai me bater, vai me prender? Não, peraí, eu sou cidadão romano, vamos para uma justiça, um negócio justo. Ele ainda poderia falar: não, aqui, cometi um crime, mas eu quero um julgamento honesto, eu quero que antes me julgue. Mas ele deixou para fazer isso depois, porque provavelmente no coração dele o Espírito Santo diz que tinha uma obra e que ia fazer algo. Eu estou dando um exemplo assim bem forte, né? Porque o Maurício pregou, né, na nossa igreja, e isso está fresco ainda na minha memória. E assim, talvez não precise chegar a tanto, mas no que você pode dar exemplo hoje, mostrar Cristo em sua vida hoje, comece. E aí, voltando no título do nosso podcast de hoje, sabe por quê? O cristianismo não é o que você crê, é o que você pratica dele, é o que você vive dele. Você não é cristão porque diz: não, eu sou cristão. Não, você pode estar se intitulando, mas você só se torna cristão quando começa a viver como Cristo. Mais um exemplo muito legal também é Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que não se curvaram diante da estátua lá. Acho que era estátua, se não me engano. Era estátua? Não sei, não lembro. Me fugiu da memória. Era estátua lá. E aí o rei lá falou: não, vou jogar vocês dentro da fornalha, porque vou jogar vocês lá dentro. É melhor vocês se curvar. Aí eles falaram: não, mano, nós vamos jogar, nós vamos matar vocês. Tá bom, cadê a fornalha? Então, ali eles não tiveram medo, porque eles realmente criam e provaram que eles realmente acreditavam em Deus. E ali o rei Nabucodonosor foi lá e falou: então tá bom, então. Manda aquecer a fornalha mais 7 vezes. E jogou os caras lá dentro, maluco. Ai, meu Deus do céu. Aí, para aqueles que são um pouco incrédulos, né? Falar: deve ter morrido, né? Os guardas, né, pensando: já deve ter morrido. A palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo dele sequer queimou. E aí, quando o rei ficou vendo lá de cima, ele não viu que tinha só 3, ele viu que tinha 4. E aí ele viu que o 4º homem era semelhante a um filho de Deus. Então ali eles deram o grande exemplo de ser realmente cristão. Muitas das vezes não é falar, mas provar. É igual Jesus, ele veio ao mundo, não errou em nada, e nunca falou pra ninguém: eu te amo, mas provou naquela cruz. Então, assim, né, já indo pro final do episódio de hoje, fazendo nossas considerações finais, nós temos que viver. O cristianismo é a nossa vida, é o que nós estamos praticando hoje. Não é porque eu sei que a fórmula da água que eu não preciso bebê-la. Acho que o exemplo não ficou tão bom, mas é porque eu já estou meio cansado, o cérebro está funcionando mais devagar. Mas assim, não é porque eu sei o que a Bíblia diz, o que estão pregando na igreja, que eu sou cristão e que eu vou para o céu. Eu tenho que viver, eu tenho que ter a palavra não só na minha mente, mas ela tem que descer ao meu coração, ela tem que estar nas minhas atitudes. Mesmo que hoje, né, talvez você está me ouvindo e você ainda talvez não seja um cristão ou acabou de se converter, não é porque hoje você ainda tem algumas velhas práticas que você vai pegar: então eu não sou cristão. Não, você está na conversão, você ainda está no começo da caminhada.
Mas você não pode pegar e desistir e falar, não, então eu não quero mais, eu nunca mais vou tentar, não vou tentar mais ser cristão. É igual muita gente que se converte tem vícios, e aí às vezes tem recaídas. Não, continua tentando, continua a caminhada. Outros estão tentando justificar, né? Outros pegam, não, mas Deus entende, Deus aceita. Para algumas práticas que eles têm que a Bíblia conta. Jesus nunca fez, nunca ensinou que aquilo é certo. E aí tem gente que está fazendo, está replicando. Então, bota a mão na consciência e pensa, será que em meu lugar Jesus faria isso? Eu acho que até um podcast que a gente poderia um dia fazer, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Eu acho que Legal. Então, as suas considerações finais. Vocês podem falar aí também, senão eu vou meu tempo todo. Então acho que é. Pode falar. Os dois. Pô, eu acho que é isso aí que é. O grande problema que a gente vê hoje em dia é muita gente falando e pouca gente praticando, né? Muitas pessoas elas acham que só falar e o ato de dizer, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, é a primeira coisa, né? O mundo tem que ver a luz em nós. A gente não precisa falar nada. Quando Jesus ele chegava nos lugares, a multidão sabia que ele era Jesus. Aí tu fala, mas isso aí ficou meio sem lógica. Então vamos lá. Jesus ele era simples. Ele era simples. Jesus, momento nenhum, diante dos doutores, diante de pessoas simples, ele nunca pisou em ninguém. Ele nunca falou quem ele é, nunca se exaltou. Então, é que a gente venha entender isso aí, né? Que muitas das vezes a gente quer só aparecer, quer falar bonito, quer fazer muitas das coisas e às vezes a gente tá igual uma de laranja, né? Por fora o pé tá bonito, mas às vezes por dentro o pé tá podre, tá seco. Então aí o que acontece é que quando vier o vento, esse pé vai se quebrar, vai se partir. Então que nós venhamos ir na igreja, buscar o conhecimento, fazer o que o Matheus falou aí, né? Não ter só a palavra na mente, mas ter ela também no coração. Guardar, praticar e usar os mandamentos que o Senhor nos deu e fazer, praticar a palavra de Deus como se, da mesma maneira que a gente bebe água todo dia, que a gente toma banho todo dia, que a gente se alimenta todo dia, que a palavra de Deus é um alimento. Nós precisamos estar sempre alimentados para ficar bem nutridos. É isso aí. E que a gente venha seguir o exemplo de Jesus e fazer aquilo que ele nos deixou a fazer com amor, que é o principal. Acho que o principal de Jesus foi o amor. Ele usou a justiça dele, resulta em amor, a graça dele resulta em amor, os milagres dele resultam em amor e a morte e ressurreição dele resulta em amor. Então que nós venhamos, tudo que nós for fazer por amor a Deus e por amor ao próximo, e não pensando em receber algo em troca, que o amor não é fazer esperando algo em troca. O amor é a gente fazer esperando que aquilo seja bom para o próximo, e sabendo que quando nós amamos a Deus, ele nos retribui o seu amor, porque ele já nos dá seu amor mesmo que nós não amemos a ele, mas só que nós temos que amar a ele não por obrigação, mas porque sabemos que o nosso amor por Deus tem que ser sincero, e o nosso amor pelo próximo também. Eu acho que esse é o exemplo que nós devemos mais praticar, que foi o maior exemplo que ele praticou aqui na Terra. Então é isso daí. Se você gostou desse podcast, compartilha, comenta ele com os seus amigos e nos passa um feedback. Por hoje é só. Fica na paz de Deus. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu! Este podcast foi editado pela Altin Soluções.